pessoal, eu me chamo Rose e aqui no canal eu compartilho as minhas experiências no meu caminhar na jornada pela expansão da consciência e o autoconhecimento. Eu sou consteladora sistêmica, me tornei uma consteladora depois que ingressei na jornada pelo autoconhecimento. É que o conhecimento sistêmico, as constelações sistêmicas, aquelas ensinadas pelo professor Bert Hellinger, que vive por meio das obras dele, me ajudou a entender o meu sistema familiar. Para mim, a constelação sistêmica, todo o conhecimento sistêmico fez muito sentido e eu tinha muitas questões com o meu sistema familiar. Tenho vídeos aqui falando disso e eu também faço ressonância harmônica com o professor Hélio Couto. Então, o que eu começo falando para vocês nesse vídeo? Aqui, como eu gosto de frisar, eu compartilho as minhas experiências neste caminhar, nesta jornada de expansão da consciência, tá bom? E tudo que eu aprendi, apliquei e aplico para transformar a minha vida. Então, eu estudei grandes mestres. Só escolhi dar um foco na constelação sistêmica, tá bom? Mas eu aprendo de tudo um pouco, tudo que diz respeito à expansão da consciência eu estudo, eu aprendo, eu aplico na minha vida. É que a constelação sistêmica se tornou uma profissão para mim e volto a dizer, fez sentido, me trouxe explicações para muitas questões pessoais, questões familiares, tá bom? E no vídeo de hoje, fazendo essa introdução, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência a respeito da falta de permissão. Tem um vídeo aqui no canal, eu fiquei feliz que o vídeo já está com 1000 visualizações, achei muito bacana isso, eu nem tinha pensado que teria tanta gente interessada no assunto, mas eu achei maravilhoso, então eu decidi fazer mais um vídeo falando dessa vez da experiência que eu vivi nos últimos dias, onde envolve totalmente a falta de permissão, né? E isto eu acho que compartilhando vai ajudar vocês a identificarem quando isso estiver acontecendo na vida de vocês. Então, eu utilizo todas as técnicas que me ajudem a avançar, que me ajudem a transformar o meu ser, que ajudem a minha consciência a se expandir, tá bom? Não é só a constelação sistêmica que eu utilizo na minha vida, mas de todas as técnicas e práticas é a que mais faz sentido para mim, tá bom? Então, a respeito da falta de permissão. Como eu expliquei nesse vídeo que fala da falta de permissão, né? Acho que o nome do vídeo é A Sua Falta de Permissão Te Impede de Ter Sucesso. Então é sobre isso que eu quero falar. Eu vou tentar ser rápida para o vídeo não ficar longo. O que acontece na visão sistêmica? A nossa falta de permissão realmente nos impede de termos sucesso. Em que sentido, Rose? Vejam bem, vou me colocar como exemplo e vocês analisem a vida de vocês. Eu venho de uma família em que eu nem conhecia os meus antepassados, e aí eu já coloco os meus pais. O meu papai eu até conheci, mas convivi pouco com ele, e a minha mãe eu não conheci. Então, eu não conheci ninguém da minha família materna e nem da família paterna, porque eles já haviam morrido, deixado esse plano. Mas as memórias dos membros do meu sistema familiar, sejam elas por parte de meu pai, de minha mãe, são parte de mim. Não importa para o sistema familiar que eu não os tenha conhecido e convivido com eles. Eu sou os meus antepassados. Eles vivem em mim e todas as memórias dos meus antepassados, as energias, fazem parte do meu campo sistêmico. É como se o meu sistema familiar e o seu fosse um tecido gigantesco com esses fiozinhos, porque um tecido ele é formado por fios. Então imagine o seu sistema familiar como esse grande tecido com esses fiozinhos. Esses fiozinhos ligam todos os membros de um sistema familiar. Acontece que esses fios são invisíveis, exatamente,
Mas não é porque a gente não vê que eles não estejam ali, agindo na nossa vida. As leis sistêmicas são assim. Elas atuam em nossas vidas, independente de a gente saber, acreditar ou não. É como a lei da gravidade, tá bom? São leis universais. Não são leis criadas pelos homens. Elas agem, ok? Então não fique aí inconsciente e acompanhe aqui o meu compartilhar. Quando, no meu caso, eu venho de uma família muito pobre, embora eu não tenha conhecido eles, eu sei que a vida deles foram de muita escassez, né? A vida deles foi de muita escassez, sofrimento, e todos os que vieram muito antes tiveram uma vida muito dura, e enfim, tudo muito difícil, tudo muito pesado. Tanto é que os membros do meu sistema familiar nem mesmo puderam estudar. Eu estudei, me formei, tenho diplomas de pós-graduação, que isso também não quer dizer nada. Não são os nossos diplomas que nos definem, embora no passado eu pensasse assim, que para eu ter sucesso eu teria que ter mais diplomas, mais diplomas, mais diplomas. No entanto, eu não avançava, eu continuava como uma guerreira na luta. E foi aí que eu fui estudar e cheguei nas constelações, e é nesse ponto que eu quero chegar com vocês, a respeito da falta de permissão. O que acontecia na minha vida? Eu tenho tenho diplomas e pós-graduações e tudo isso que eu comentei para vocês, então não é por falta de estudar que eu não alcancei sucesso, prosperidade financeira, que é o que a gente busca, a gente está aqui na matéria, a gente merece ser feliz, ter abundância financeira, tá bom? Então, por conta da nossa falta de permissão, em que sentido? Falta de permissão de avançar, de ter dinheiro, que é o que os nossos membros do nosso sistema familiar não tiveram. Se os membros do nosso sistema familiar não foram felizes no amor, a gente também não se permite ser. Então a gente segue sendo infeliz no amor para fazer parte do nosso clã. É inconsciente isso, a gente não sabe que está seguindo, é uma dinâmica oculta, tá bom? Então, falando especificamente do dinheiro, por exemplo, às vezes aparecem oportunidades na nossa vida de gravar um vídeo para o YouTube, ou uma oportunidade no local que você está trabalhando, onde você vai avançar, vai ganhar mais, ganhar não, né? Porque você está fazendo o trabalho, então você vai ser melhor remunerado. E aí te bate um medo, uma angústia, uma insegurança, e você não aceita a promoção. E você nem entende por quê, porque você não acredita que você é capaz. E porque inconscientemente você está dizendo, eu não posso aceitar esse cargo, porque eu vou ganhar muito mais, eu vou receber muito mais pelo meu trabalho, e eu vou ser diferente dos membros do meu sistema familiar, eu vou enriquecer, e eles não enriqueceram. Inconscientemente você diz isso, então você se auto-sabota, a gente se auto-sabota, para não ser diferente dos membros do nosso sistema familiar que não tiveram sucesso financeiro, que não enriqueceram. Volto a dizer, são dinâmicas ocultas, tá bom? Isso serve também para o amor. As pessoas, homens ou mulheres, estão sempre escolhendo parceiros que as fazem sofrer, e isso aconteceu comigo também. Por quê? Porque os membros do nosso sistema familiar não foram felizes no amor, a gente fica se auto-sabotando. Volto a dizer, como falei em outros vídeos, nada está fora. Ninguém é culpado pelo que nos acontece, e a responsabilidade por nos curarmos e resolvermos as coisas é nossa, tá bom? Então, se tem coisa ruim acontecendo na nossa vida, se estamos atraindo parceiros amorosos que nos fazem sofrer e não nos valorizam, a responsabilidade para olharmos e curarmos isso é nossa. Então, se isso está acontecendo na sua vida, pode ser um padrão repetitivo, pode ser uma lealdade invisível, um amor cego seu para com o seu sistema familiar. O que acontece? Você não se permite ser amado, ser amada. Por quê? Porque os membros do seu sistema familiar não foram, então você inconscientemente atrai parceiros, parceiras que não te valorizem. Por quê? Porque o seu merecimento, a sua falta de merecimento, a sua falta de permissão de ser diferente dos membros do seu sistema familiar, do seu clã, não te permite atrair para você pessoas que te valorizem. Tudo bem? Isso é lealdade invisível, é um amor cego, é um amor que adoece, ensinado por Bert Hellinger.
O amor que cura é aquele que nos permite avançar, que nos permite enriquecer, ter sucesso em todas as áreas da vida, que nos permite sermos felizes no amor. Nossos antepassados querem que sejamos felizes, não querem que a gente sofra. Eles querem que a gente viva tudo que eles não tiveram oportunidade de viver. Agora, cheguei onde eu quero chegar para me colocar como exemplo. Porque eu venho aqui e não fico contando historinha, não. Eu aprendi, apliquei e aplico na minha vida e venho aqui e conto a minha própria experiência, tá bom? Não adianta ter obesidade mental e não colocar em prática. Então, eu coloco a minha face mesmo e falo. Mas eu consegui ter essa coragem, vamos chamar assim, de colocar minha face e de não me preocupar com críticas que surgirem, porque isso faz parte se acontecer. Mas tudo isso aconteceu depois do meu caminhar no autoconhecimento e depois de eu olhar para o meu sistema familiar. Porque a minha lealdade invisível, meu amor cego, eram fortes demais. Era muito forte. Eu limpei, eu desemaranhei, fiz constelações, eu aprendi, me tornei consteladora, eu constelo pessoas e vejo isso o tempo todo. A diferença agora é que não é porque eu me tornei consteladora e sou uma conhecedora do conhecimento sistêmico a ponto de ser capaz de ser uma mentora, uma professora no conteúdo, não quer dizer que não possam surgir alguns emaranhamentos ainda na minha vida, algum ponto cego. A diferença é que com o conhecimento que eu tenho, eu identifico na hora quando tem uma dinâmica oculta acontecendo. Então, vou chegar nesse ponto agora, finalmente com vocês, e contar o que aconteceu comigo nos últimos dias. Eu já estava ciente dessa questão da falta de permissão, tanto que eu compartilhei o vídeo aqui. E eu já estava trabalhando isso e identificando sempre que surgia uma oportunidade nova para mim, para eu ter sucesso, eu percebia o meu próprio campo sistêmico e verificava ali, sentia o meu campo e assim na prática, né, gente? E dizia para mim mesma, não tá indo tudo bem, não tem dinâmica oculta aqui, sentia meu corpo, porque essas coisas a gente sente, tem que sentir o próprio corpo, tá bom? Porque as dinâmicas ocultas, elas são fortes, mas elas acontecem e a gente não percebe. Claro, são ocultas, são invisíveis. Ocorre que às vezes elas são tão fortes que a gente sente no corpo. Então, surgiu para mim nos últimos dias, no último mês, uma oportunidade de avançar profissionalmente, uma parceria, né? Então, eu comecei a sentir como se alguma coisa me puxasse, como se literalmente quando eu ia executar a tarefa, como se alguma coisa prendesse os meus braços, se me segurassem, me amarrassem. E isso que eu estou consciente, eu não estou mais agindo inconscientemente. Então eu comecei a sentir meu corpo e eu comecei a sentir aquela angústia. Eu falava comigo mesma, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ai, 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 opa. E os meus braços formigavam e eu sentia assim, como se uma força me puxasse. Então, imediatamente eu parei e percebi o meu campo. E me percebi. Eu disse, tem dinâmica oculta agindo aqui? Querida centelha divina, me mostra o caminho. Então, eu percebi que, literalmente, a minha falta de permissão, que eu já estava trabalhando, tratando, estava me impedindo, estava tentando me autossabotar. Mesmo eu sabendo que os membros do meu sistema familiar querem que eu avance, a minha falta de permissão, o meu amor cego pelos membros do meu sistema familiar estava tentando me autossabotar. E mesmo eu colocando no meu dia a dia, em cada tarefa que eu executo, em cada conquista que eu tenho, eu digo, por mim e por todos. Ou seja, por mim e por todos os membros do meu sistema familiar eu avanço, eu tenho sucesso, eu me permito, eu mereço, eu tenho direito. Mesmo fazendo isso, o pertencimento é a lei fundante das ordens do amor. E ele é muito forte.
E eu descobri que esse amor pelo meu sistema familiar e o seu pelo seu sistema também é muito mais poderoso do que eu imaginava. Então, eu percebi que o meu amor cego estava atuando, que essa dinâmica oculta da minha falta de permissão estava tentando me autossabotar. Eu falei, eu já sei o que é isso que está acontecendo, porque eu tenho conhecimento, eu sou capaz de fazer isso, eu sou ótima, eu consigo lidar muito bem com as pessoas e eu sei que eu sou capaz de executar isso. Então, eu falei, eu vou constelar, mas eu não me autoconstelo. Eu tenho a minha consteladora também, né? Então, eu fui abrir a minha constelação sistêmica, mais uma vez. E o que o meu campo sistêmico mostrou? Que era exatamente aquilo que eu estava percebendo que estava acontecendo. Era um movimento meu, né, inconsciente, era a minha falta de permissão, tentando me autossabotar mais uma vez, por lealdade aos membros do meu sistema familiar. Então, no meu campo sistêmico vieram meus avós, minha mãe, e aconteceram muitos movimentos no meu campo sistêmico. E ficou claro ali, para mim, que eu até coloquei aqui uma representação do meu campo sistêmico, né? Com os bonequinhos que representam os membros do sistema familiar, porque eu trabalho com a constelação sistêmica com bonecos, de modo individual, né? Então, esse bonequinho aqui, essa bonequinha laranjinha, amarela, né? Sou eu. Então, o que estava acontecendo? A minha alma, ela estava olhando aqui, para trás, para os membros do meu sistema familiar. Ela olhava para minha vovó, ela olhava para todos os membros do meu sistema familiar que não avançaram. Então, o meu campo sistêmico foi se movimentando e eu consegui chegar à raiz do problema, identificar exatamente onde nasceu aquela falta de permissão específica sobre aquela situação e foi desemaranhado. A minha mãe me abençoou mais uma vez, a minha vovó me abençoou e tinha uma ligação minha muito forte com a minha vovó nesse sentido. Então todos me abençoaram para que eu siga para a vida. Eles já me deram essa permissão faz tempo, mas a minha alma ainda estava ali na teimosia. Então eu agradeci a eles, eu fiz a reverência, né, aos meus antepassados. A gente faz a reverência a todos eles, né? Porque honrar os nossos antepassados é ser feliz, é seguir para a vida. Então depois que eu recebi a benção deles, aí eu peguei aqui, né? E eu avancei. E acreditem, no outro dia, naquele mesmo dia eu já me senti livre, eu não me sentia mais sendo segurada. E no outro dia eu comecei a executar tarefas que eu nem tinha executado ainda. E aconteceram coisas, vieram situações para mim, para análise e tudo mais, eu nem precisei pensar a respeito, eu simplesmente executei, fiz com total segurança. E desde então, dessa constelação, eu me sinto livre, leve e totalmente me permitindo 100% para ter sucesso. Então, tudo que eu venho fazendo, e eu estou fazendo muito mais do que uma tarefa, tá, gente? Eu não sou mais CLT, então eu estou aberta a todas as oportunidades, eu disse para o universo que eu estou pronto para receber o quanto que eu desejo, e eu estou aberta para o novo, então eu fico ligada, eu fico atenta em todas as oportunidades que surgem para mim. E elas vêm, e eu estou pronta realmente. Eu não sinto mais o medo, eu não sinto mais o coração disparar e a incapacidade. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, um exemplo do que é a falta de permissão. Então, quando surgirem oportunidades na vida de vocês, se percebam o corpo de vocês. Porque se vocês não tiverem coragem o suficiente para dizer sim, ou se vocês tiverem coragem suficiente para dizer sim, mas mesmo assim, esse sim for pesado, tipo, você diz sim porque você quer ser melhor remunerado, melhor remunerada, mas mesmo assim, você fica tenso, fica ansioso, ansiosa, isso é pesado demais, significa que tem alguma coisa te prendendo, te amarrando, entendeu? Então, no meu caso, eu vi isso na constelação sistêmica
e recebi a minha própria permissão de mim mesma. Essa que é a verdade, porque às vezes a falta de permissão pode ser do próprio sistema ou da gente. No meu caso, era a minha falta de permissão agindo em mim, tá bom? Então se percebam, porque às vezes você vai fazer técnicas para manifestar os seus desejos, para manifestar aí tudo que você quer na sua vida, e você faz técnica, e você diz, não funciona, não dá certo. Não é que não funciona, não dá certo. É que às vezes tem uma lealdade invisível agindo na sua vida, uma dinâmica oculta. Então, se você estiver passando por situações assim que te causem pânico de aceitar uma nova oportunidade, de fechar um contrato, de fechar uma parceria que é algo bom para você, então busque auxílio. Eu recomendo mesmo, busque uma constelação sistêmica, peça para abrir seu campo, procure por um constelador, uma consteladora responsável, né? Séria, e abra o seu campo sistêmico. Vá até a raiz do problema, desemaranhe, desative a lealdade invisível, esteja consciente, se perceba. Você merece ser feliz, a gente merece. E é o que os nossos antepassados querem que a gente faça. Tá bom, pessoal? Então, fica aqui o meu compartilhar. Como dito, eu não venho aqui contar historinhas. Eu não venho só compartilhar os livros que eu li. Eu venho compartilhar o que eu li, estudei, estudo e o que acontece na minha vida, tá bom? Eu sou meu próprio case. E sobre as constelações sistêmicas, quem eu estudo? Bert Hellinger, tá bom? Ele é um professor maravilhoso e, claro, é um professor que eu amo demais e que é o meu exemplo, que eu sigo mesmo assim, é o professor Mário Coziner, que tem canal aqui no YouTube também. Então eu estou sempre aprendendo muito com ele, além de estudar tudo sobre a expansão da consciência. Tá bem, gente? Fica aqui o meu abraço de luz, que o Criador, Pai, Mãe, Divina Consciência abençoe a todos e curem-se. A gente está aqui para se curar mesmo e a gente precisa se permitir. Se permita, se permita. Se não estiver conseguindo se permitir, vá até a raiz dessa questão. Tem dinâmica oculta agindo aí, tá bom? Um beijinho.